Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. Audiolivro completo. Capítulo 13. Ensinando os pássaros a voar. Considere a história da mala com rodinhas. Carrego uma grande mala com rodinhas, quase sempre repleta de livros, em praticamente todas as minhas viagens. Ela é pesada. Quando viajo, os livros que me interessam são sempre de capa dura. Em junho de 2012, eu estava arrastando essa mala genérica, pesada, cheia de livros, até a área externa do terminal internacional do aeroporto JFK, e ao olhar para as rodinhas na parte inferior da mala e para a alça de metal que ajuda a puxá-la, de repente lembrei-me dos dias em que precisava rebocar minha bagagem recheada de livros ao longo do mesmo terminal, com paradas regulares para descansar e deixar que o ácido lático fluísse pelos meus braços doloridos. Eu não tinha dinheiro para pagar um carregador, e mesmo que tivesse, não me sentiria confortável fazendo isso. Tenho passado pelo mesmo terminal há 3 décadas, com e sem rodinhas, e o contraste é espantoso. Chamou-me a atenção nossa falta de imaginação. Vínhamos colocando nossas malas em cima de um carrinho com rodas, mas ninguém havia pensado em colocar rodas minúsculas diretamente sob a mala. Como é possível conceber que se passaram quase 6.000 anos entre a invenção da roda, conforme supomos pelos mesopotâmios, e essa implementação brilhante por algum fabricante de malas em um monótono subúrbio industrial, e bilhões de horas gastas por viajantes como eu, arrastando bagagens por corredores repletos de rudes funcionários aduaneiros. Pior, isso aconteceu mais ou menos 3 décadas depois de mandarmos um homem à Lua. Considere toda a sofisticação usada para se enviar alguém ao espaço e seu impacto totalmente insignificante em minha vida, e compare-a com o ácido lático em meus braços, a dor em minha coluna lombar, as feridas nas palmas de minhas mãos e a sensação de impotência diante de um longo corredor. De fato, embora extremamente consequente, estamos falando de algo trivial, uma tecnologia muito simples. Porém, a tecnologia só é trivial se analisada retrospectivamente, não prospectivamente. Todas essas mentes brilhantes, normalmente com cabelos desgrenhados e amarrotados, que frequentam conferências distantes para discutir Gödel, Schmödel, a hipótese de Riemann, quarks, coisas que ainda nem têm nome, tiveram de carregar suas malas por longos terminais de aeroporto, sem pensar em aplicar seu cérebro a um problema de transporte tão insignificante. Dissemos que a sociedade intelectual premia as derivadas difíceis em comparação com a prática, onde não existe qualquer penalidade para a simplicidade. E, mesmo que essas mentes brilhantes tivessem aplicado seus cérebros supostamente superdesenvolvidos a um problema tão óbvio e trivial, elas provavelmente não teriam chegado a lugar algum. Isso nos diz algo sobre como mapeamos o futuro. Nós, humanos, carecemos de imaginação a ponto de nem sequer sabermos como serão as coisas importantes de amanhã. Usamos a aleatoriedade para absorver suavemente as descobertas, e é por isso que a antifragilidade é necessária. A história da roda, em si, é ainda mais humilhante do que a da mala. Continuamos sendo lembrados de que os mesoamericanos não inventaram a roda. Eles inventaram. Eles tinham rodas, mas as rodas estavam em pequenos brinquedos para as crianças. Foi exatamente como a história da mala. Os maias e os zapotecas não deram o salto para a aplicabilidade. Eles empregaram muito trabalho humano e quantidades enormes de milho e ácido lático para mover placas gigantescas de pedra até os espaços planos, ideais para carrinhos de mão e carroças, onde construíram suas pirâmides. Eles chegaram, inclusive, a movimentá-las usando toras de madeira. Enquanto isso, seus filhos pequenos estavam rolando seus brinquedos nos pisos de estuque, ou, quem sabe, nem mesmo fizessem isso, pois os brinquedos talvez fossem utilizados exclusivamente para fins mortuários. A mesma história vale para a máquina a vapor. Os gregos tinham uma versão operacional dela, por diversão, é claro, a eolípila, uma turbina que girava quando aquecida, conforme descrita por Ero de Alexandria, mas foi necessária a Revolução Industrial para que descobríssemos essa descoberta anterior. Assim como os grandes gênios inventam seus antecessores, as inovações práticas fundam sua ascendência teórica.
Há algo de sorrateiro no processo de descoberta e implementação, algo que as pessoas normalmente chamam de evolução. Somos governados por pequenas ou grandes mudanças acidentais, mais acidentais do que admitimos. Usamos um discurso grandiloquente, mas praticamente não temos imaginação, exceto alguns visionários que parecem reconhecer a opcionalidade das coisas. Precisamos de alguma aleatoriedade para nos ajudar, com uma dose dupla de antifragilidade, pois a aleatoriedade atua em 2 níveis, o da invenção e o da implementação. O primeiro não é tão surpreendente assim, embora descartemos o papel do acaso, especialmente quando se trata de nossas próprias descobertas. Mas me custou uma vida inteira descobrir o segundo. A implementação não acompanha, necessariamente, a invenção. Ela também exige sorte e as devidas circunstâncias. A história da medicina está repleta de estranhas sequências da descoberta de uma cura, e muito tempo depois de sua implementação, como se as duas fossem empreendimentos completamente distintos, sendo a implementação muito mais difícil do que a descoberta. O simples gesto de apresentar algo ao mercado exige lutar contra uma série de opositores, administradores, pessoas desimportantes, formalistas, montanhas de detalhes que o convidam a desistir e o próprio humor, eventualmente já desencorajado. Em outras palavras, identificar a opção. Mais uma vez, existe uma cegueira às opções. Tudo o que é necessário aqui é a sabedoria para perceber o que se tem em mãos. O meio inventado. Há uma categoria de coisas que podemos chamar de meio inventadas e fazer com que o meio inventado passe para a categoria inventado. Muitas vezes é o verdadeiro progresso. Às vezes é preciso contar com um visionário para descobrir o que fazer com uma descoberta, um discernimento que ele, e só ele, consegue ter. Considere, por exemplo, o mouse do computador, ou o que chamamos de interface gráfica. Foi preciso que Steve Jobs o colocasse em nossa mesa e em seguida em nosso colo. Somente ele teve uma visão da dialética entre as imagens e os seres humanos, mais tarde adicionando sons para formar uma trialética. As coisas, como se diz, estão olhando para nós. Além disso, as tecnologias mais simples, ou talvez nem mesmo as tecnologias, mas as ferramentas, como a roda, são as que parecem governar o mundo. Apesar do exagero em torno delas, o que chamamos de tecnologia tem uma taxa de mortalidade muito elevada, conforme mostrarei no capítulo 20. Basta considerar que, de todos os meios de transporte projetados nos últimos 3.000 anos ou mais, desde as armas dos Ixos aos desenhos de Hero de Alexandria, o transporte individual está limitado, hoje, a bicicletas e carros, e algumas variantes entre os dois. Mesmo assim, as tecnologias parecem retroceder e avançar, com aquilo que é mais natural e menos frágil suplantando o tecnológico. A roda, nascida no Oriente Médio, parece ter desaparecido depois que a invasão árabe apresentou ao Levante um uso mais genérico do camelo e os moradores perceberam que o camelo era mais robusto e, portanto, mais eficiente a longo prazo do que a frágil tecnologia da roda. Além disso, uma vez que uma pessoa poderia controlar 6 camelos, mas apenas uma carruagem, o recuo diante da tecnologia se mostrou economicamente mais sensato. Mais uma vez, menos é mais. A história da mala estava me perturbando, até que percebi, olhando para uma xícara de café de porcelana, que existia uma definição simples de fragilidade e, portanto, uma heurística de verificação direta e prática. Quanto mais simples e óbvia a descoberta, menos equipados estamos para concebê-la por métodos complexos. O fundamental é que aquilo que é significativo só pode ser revelado com a prática. Quantas dessas heurísticas simples, trivialmente simples, estão, neste momento, nos observando e rindo de nós? A história da roda também ilustra a questão central deste capítulo. Tanto os governos quanto as universidades têm feito muito pouco a favor da inovação e da descoberta. Precisamente porque, para além de seu racionalismo ofuscante, eles buscam o complexo, o lúgubre, o notável, o narrado, o cientificista e o grandioso, raramente a rodinha da mala. Percebi que a simplicidade não rende láureas. Cuidado com as lacunas. Como vimos com as histórias de Tales,
e da roda, a antifragilidade, graças aos efeitos de assimetria da tentativa e erro, suplanta a inteligência, mas alguma inteligência é necessária. A partir de nossa discussão sobre a racionalidade, percebemos que precisamos ter a capacidade de aceitar que aquilo que temos em mãos é melhor do que o que tínhamos antes. Em outras palavras, reconhecer a existência da opção ou exercer a opção, como dizem as pessoas da área de negócios, ou seja, tirar proveito de uma alternativa valiosa superior à precedente, com algum ganho por ter trocado uma pela outra, a única parte do processo em que a racionalidade é necessária. E, considerando-se a história da tecnologia, essa capacidade de usar a opção que nos foi dada pela antifragilidade não é garantida. As coisas podem estar olhando para nós há muito tempo. Vimos a lacuna entre a roda e sua utilização. Os pesquisadores médicos chamam esse intervalo de lacuna translacional, a diferença de tempo entre a descoberta formal e a primeira implementação que, inclusive devido ao excesso de ruído e aos interesses acadêmicos, como vem sendo demonstrado por Kontopoulos, Ioannidis e seus colaboradores, parece estar se perpetuando nos tempos modernos. O historiador David Wootton descreve um hiato de 2 séculos entre a descoberta dos germes e sua aceitação como causa de doenças, um atraso de 30 anos entre a teoria da putrefação dos germes e o desenvolvimento da antisepsia e um atraso de 60 entre a antisepsia e a terapia medicamentosa. Mas a situação pode piorar. Na Idade das Trevas da medicina, os médicos costumavam confiar na ingênua ideia racionalista de um equilíbrio de humores no corpo e se assumia que a doença era causada por algum desequilíbrio, levando a uma série de tratamentos considerados necessários para restaurar o equilíbrio perdido. Em seu livro sobre humores, Noga Arika mostra que, depois de um mecanismo de circulação do sangue ter sido demonstrado por William Harvey na década de 1620, seria de se esperar que tais teorias e práticas correlatas desaparecessem. No entanto, as pessoas continuaram a se referir ao espírito e aos humores, e os médicos continuaram a prescrever, por muitos séculos mais, flebotomias, sangrias, enemas, prefiro não explicar, e cataplasmas, aplicação de um pedaço úmido de pão ou de cereal no tecido inflamado. Isso continuou, mesmo após Pasteur ter demonstrado que os germes eram a causa daquelas doenças infecciosas. Ora, na condição de empirista cético, não considero que resistir às novas tecnologias é necessariamente irracional. Esperar algum tempo para colocar em operação as verificações pode ser uma abordagem válida, caso alguém sustente que temos uma visão incompleta das coisas. É disso que se trata o gerenciamento de riscos naturalista. No entanto, é absolutamente irracional aferrar-se a uma tecnologia antiga que não seja nem um pouco naturalista, mas visivelmente prejudicial, ou quando a mudança para uma nova tecnologia, como as rodinhas da mala, é, obviamente, livre de possíveis efeitos colaterais que sequer existiam na tecnologia anterior. E resistir à remoção da antiga tecnologia é absolutamente incompetente e criminoso. Como continuo afirmando, a remoção de algo não natural não provoca efeitos colaterais a longo prazo. É algo tipicamente livre de iatrogenia. Em outras palavras, não confiro crédito intelectual à resistência à implementação de tais descobertas, tampouco explico-a por alguma sabedoria oculta ou por uma atitude de gerenciamento de riscos. Trata-se claramente de um equívoco. Isso faz parte da crônica falta de heroísmo e da covardia por parte dos profissionais. Poucos querem comprometer seus empregos e sua reputação em nome da mudança. Buscas e como os erros podem se tornar investimentos. A tentativa e erro têm um valor imperioso que as pessoas parecem não entender. Ela não é realmente aleatória. Ao contrário, graças à opcionalidade, exige alguma racionalidade. É preciso ser inteligente para reconhecer o resultado favorável e saber o que descartar. E é preciso ser racional para não transformar a tentativa e erro em algo completamente aleatório. Se alguém está procurando sob um modelo de tentativa e erro, a carteira que desapareceu na sala de estar, a racionalidade será exercida, evitando-se procurar no mesmo lugar 2 vezes. Em muitas atividades de busca, cada tentativa e cada insucesso fornecem informações adicionais, cada uma mais valiosa do que a anterior.
seja descobrindo o que não funciona ou o local onde a carteira não está. Em cada tentativa, o sujeito aproxima-se de algo, assumindo que está em um ambiente onde sabe exatamente o que está procurando. Podemos, a partir da tentativa que resulta nula, descobrir progressivamente para onde ir. Posso ilustrar isso melhor com o modus operandi de Greg Stem, especialista em retirar navios há muito tempo naufragados do fundo do mar. Em 2007, ele chamou sua então maior descoberta de cisne negro, com base na ideia de procurar por grandes retornos positivos. A descoberta foi considerável, um tesouro com metais preciosos que vale hoje $1 bilhão. Seu cisne negro era uma fragata espanhola chamada Nuestra Senhora de las Mercedes, afundada pelos britânicos na costa sul de Portugal em 1804. Stem provou ser um caçador exemplar de cisnes negros positivos, e alguém capaz de ilustrar que tal busca é uma fortuna altamente controlada de aleatoriedade. Eu conheci e compartilhei ideias com ele, quase todos os seus investidores, assim como os meus naquela época, já que ainda estava envolvido naquele negócio, não conseguiam entender que, do ponto de vista de um caçador de tesouros, 15 minutos ruins, ou seja, despesas para realizar as buscas, mas sem nenhuma descoberta, não eram indicativos de sofrimento, como seria o caso de um negócio de fluxo de caixa constante, como um dentista ou uma prostituta. Por alguma dependência mental do domínio, as pessoas podem gastar dinheiro em, digamos, móveis de escritório e não chamar isso de perda, considerando, ao contrário, um investimento. Elas tratariam, porém, o custo da busca como perda. O método de Stem é o seguinte: ele faz uma extensa análise da área geral onde o navio pode estar. Esses dados são sintetizados em um mapa elaborado com distribuições de probabilidade. Uma área de busca é então definida, tendo em mente que é preciso ter certeza de que o navio naufragado não está em uma área específica, antes de se transferir para uma área de menor probabilidade. Parece aleatório, mas não é. É o equivalente a procurar um tesouro em sua casa. Cada busca tem, progressivamente, maior probabilidade de produzir um resultado, mas somente se você puder ter certeza de que o tesouro não está na área que você já procurou. Alguns leitores podem não ficar muito entusiasmados com a moral da caça a navios naufragados e poderiam considerar que esses tesouros são propriedade nacional e não particular. Por isso, mudemos de domínio. O método utilizado por Stem aplica-se à exploração de petróleo e gás, principalmente no fundo de oceanos inexplorados, com uma diferença. Em um naufrágio, as vantagens estarão limitadas ao valor do tesouro, enquanto nos campos de petróleo e de outros recursos naturais são quase ilimitadas, ou têm um limite muito elevado. Finalmente, lembre-se da minha discussão sobre a perfuração aleatória no capítulo 6, e sobre como ela parecia superior às técnicas mais direcionadas. Este método de pesquisa orientado pela opcionalidade não é ingenuamente aleatório. Graças à opcionalidade, ele se torna uma aleatoriedade domesticada e cultivada. Destruições criativas e não criativas. Uma pessoa que absorveu uma versão incompleta do argumento de que a tentativa e erro generalizada produz, sim, erros, mas sem ter compreendido muito bem a assimetria, ou que, desde o capítulo 12, temos chamado de opcionalidade, foi o economista Joseph Schumpeter. Ele percebeu que algumas coisas precisam ser rompidas para que o sistema melhore, o que se caracteriza como destruição criativa, uma noção desenvolvida, entre tantos outros, pelo filósofo Karl Marx e um conceito descoberto, como mostraremos no capítulo 7, por Nietzsche. No entanto, uma leitura de Schumpeter mostra que ele não pensava em termos de incerteza e opacidade. Ele estava completamente tomado pelo intervencionismo, sob a ilusão de que os governos poderiam inovar por decreto, algo que iremos contradizer daqui a poucas páginas. Ele também não compreendeu a noção de camadas de tensões evolutivas, e ainda mais importante, tanto ele quanto seus detratores, os economistas de Harvard, que achavam que ele não sabia nada de matemática, negligenciaram a noção de antifragilidade como um dos efeitos da assimetria, opcionalidade e, portanto, da pedra filosofal, sobre a qual falaremos mais tarde, como o agente de crescimento. Isto é, eles desperdiçaram metade da vida. O Departamento Soviético de Ornitologia de Harvard. Ora,
uma vez que uma parcela muito grande de conhecimento tecnológico provém da antifragilidade, da opcionalidade, da tentativa e erro, algumas pessoas e instituições querem esconder esse fato de nós e delas próprias, ou pelo menos minimizar seu papel. Considere 2 tipos de conhecimento. O primeiro não é exatamente o conhecimento. Seu caráter ambíguo impede-nos de associá-lo às estritas definições de conhecimento. É uma maneira de fazer as coisas que não podemos expressar em linguagem clara e direta, às vezes chamada de apofática, mas que mesmo assim fazemos e fazemos bem. O segundo tipo é mais parecido com o que chamamos de conhecimento. É o que se adquire na escola, que pode ser aferido em pontuações, pode ser codificado, é explicável, academizável, racionalizável, formalizável, teorizável, codificável, sovietizável, burocratizável, harvardizável, provável, etc. O erro do racionalismo ingênuo conduz à superestimação do papel e da necessidade do segundo tipo, o conhecimento acadêmico nos assuntos humanos, e ao menosprezo do tipo não codificável, mais complexo, intuitivo ou baseado na experiência. Não há prova contrária à afirmação de que o papel que esse conhecimento explicável desempenha na vida seja tão pequeno a ponto de ser risível. Estamos muito propensos a acreditar que as habilidades e as ideias que de fato adquirimos por meio de uma ação antifrágil, ou que nos vieram naturalmente do nosso instinto biológico inato, são provenientes de livros, ideias e raciocínio. Isso nos cega. Talvez até mesmo haja algo em nosso cérebro que nos impeça de compreender essa questão. Vejamos como. Recentemente, procurei por definições de tecnologia. A maioria dos textos define-a como a aplicação do conhecimento científico em projetos práticos, o que nos leva a crer em um fluxo de conhecimento que vai, essencialmente e até mesmo exclusivamente, da ciência sublime, organizada em torno de um grupo sacerdotal de pessoas com títulos à frente de seus nomes. A humildade prática, exercida por pessoas não iniciadas, sem as realizações intelectuais para ter acesso ao grupo sacerdotal. Assim, em seu conjunto, o conhecimento é apresentado como uma derivada, da seguinte maneira: a pesquisa básica produz o conhecimento científico, que por sua vez gera tecnologias, que por sua vez levam a aplicações práticas, que por sua vez levam ao crescimento econômico e a outros assuntos aparentemente interessantes. O retorno pelo investimento em pesquisa básica será parcialmente direcionado a mais investimentos em pesquisa básica, e os cidadãos prosperarão e desfrutarão dos benefícios dessa riqueza derivada do conhecimento, com carros Volvo, férias em estações de esqui, dietas mediterrâneas e longas caminhadas de verão em parques públicos bem cuidados. Este é o modelo linear baconiano. Em homenagem ao filósofo da ciência Francis Bacon, estou adaptando sua representação, feita pelo cientista Terence Keeley, que, como bioquímico, é um cientista praticante e não um historiador da ciência, como se segue. Academia, setinha, ciência aplicada e tecnologia, setinha, prática. Embora esse modelo possa ser válido em algumas instâncias muito restritas, mas bastante noticiadas, como a construção da bomba atômica, o exato reverso parece ser verdadeiro na maioria dos domínios que examinei, ou pelo menos esse modelo não tem a garantia de ser verdadeiro, e o que é impressionante, não temos nenhuma evidência rigorosa de que é verdadeiro. Talvez a academia ajude a ciência e a tecnologia, o que por sua vez ajuda a prática, mas sob formas inesperadas, não teleológicas, como veremos mais tarde. Em outras palavras, é a pesquisa dirigida que pode muito bem ser uma ilusão. Voltemos à metáfora das aves. Pense no seguinte caso: um conjunto de pessoas hieráticas de Harvard ou de algum lugar semelhante faz uma palestra para ensinar aos pássaros como voar. Imagine homens carecas em torno de seus 60 anos, vestidos com túnicas pretas, exercendo suas funções, usando um registro da língua inglesa repleto de jargões, com equações aqui e ali para complementar. O pássaro voa. Confirmação maravilhosa. Eles correm para o departamento de ornitologia para escrever livros, artigos e relatórios, afirmando que a ave obedeceu às suas instruções, uma inferência casual impecável. O departamento de ornitologia de Harvard torna-se agora indispensável para que o pássaro voe. Ele receberá fundos de pesquisa do governo por sua contribuição. Dessa maneira, matemática, setinha,
navegação ornitológica e tecnologias para o bater de asas, setinha, pássaros voam. Acontece também que as aves não escrevem nenhum desses artigos e livros, possivelmente porque são apenas aves. Por isso nunca ficaremos sabendo sua versão da história. Enquanto isso, os sacerdotes continuam transmitindo seu ponto de vista à nova geração de seres humanos, que não tem consciência alguma das condições em que as palestras eram ministradas na era pré-Harvard. Ninguém discute a possibilidade de os pássaros prescindirem de palestras, e ninguém recebe qualquer incentivo para pesquisar o número de pássaros que voam sem essa ajuda da grande comunidade científica. O problema é que o que escrevi soa ridículo, mas uma mudança de domínio faz com que pareça razoável. Obviamente, nunca pensamos que é graças aos ornitólogos que os pássaros aprendam a voar. E, se algumas pessoas de fato sustentam essa crença, seria difícil conseguir convencer os pássaros disso. Mas por que será que quando antropoformizamos e substituímos pássaros por homens, a ideia de que as pessoas aprendem a fazer coisas graças a palestras se torna plausível? Quando se trata do agenciamento humano, os assuntos subitamente se tornam confusos para nós. Assim, a ilusão cresce cada vez mais, com financiamentos do governo, impostos, burocracias inchadas e autoalimentadas em Washington, todas dedicadas a ajudar os pássaros a voar melhor. Problemas acontecem quando as pessoas começam a cortar esse tipo de financiamento, com uma série de acusações, insinuando que as aves morrerão se não forem auxiliadas a voar. Como afirma um ditado Yiddish, se o aluno é inteligente, quem leva o crédito é o professor. Essas ilusões de contribuição resultam majoritariamente de falácias de confirmação, para além do triste fato de a história pertencer àqueles que podem escrever sobre ela, sejam vencedores ou perdedores, um segundo viés aparece, já que aqueles que redigem os relatos podem apresentar fatos confirmatórios, o que funcionou, mas não um panorama completo do que funcionou e do que falhou. Por exemplo, pesquisas dirigidas nos diriam o que funcionou nos financiamentos, como os medicamentos contra a AIDS ou alguns medicamentos sintéticos modernos, e não o que falhou, e assim podemos ficar com a impressão de que esta é uma situação melhor do que a aleatória. E claro, a iatrogenia nunca faz parte do discurso. Eles nunca nos informam se a educação nos prejudica em alguns aspectos. Portanto, ficamos cegos à possibilidade de um processo alternativo, ou ao papel de tal processo, um círculo vicioso. Ajustes aleatórios, antifrágeis, setinha, heurística, tecnologia, setinha, prática e aprendizagem, setinha, ajustes aleatórios, antifrágeis, setinha, heurística, tecnologia, setinha, prática e aprendizagem. Paralelamente ao círculo acima, prática, setinha, teorias acadêmicas, setinha, teorias acadêmicas, setinha, teorias acadêmicas, reticências, com algumas exceções, é claro, alguns vazamentos acidentais, embora estes sejam de fato raros, exageradamente alardeados e grosseiramente generalizados. Porém, é possível detectar a fraude do assim chamado modelo baconiano, observando os eventos imediatamente anteriores às palestras de Harvard sobre voos e examinando os pássaros. Isso foi o que descobri de maneira acidental. De verdade, foi acidentalmente. Em minha própria carreira como profissional com experiência prática que se tornou um pesquisador da volatilidade, graças a alguma reviravolta privilegiada. Mas antes disso, deixem-me explicar os epifenômenos e o vetor da educação. Epifenômenos. A ilusão soviética de Harvard, ensinar os pássaros a voar e acreditar que a palestra é a causa dessas maravilhosas habilidades, pertence a uma classe de ilusões causais chamadas epifenômenos. O que são essas ilusões? Quando passamos algum tempo no convés de um navio ou na cabine do timoneiro com uma grande bússola diante de nós, é possível facilmente desenvolver a impressão de que é a bússola que está dirigindo o navio, em vez de simplesmente refletir sua direção. O efeito de ensinar os pássaros a voar é um exemplo de crença epifenomenal. Observamos um elevado grau de pesquisa acadêmica em países ricos e desenvolvidos, levando-nos a pensar, de forma acrítica, que a pesquisa é o gerador da riqueza. Em um epifenômeno, não se costuma observar A sem observar B ao mesmo tempo. Então é provável que se conclua que A causa B, ou que B causa A,
dependendo do contexto cultural ou do que parecer plausível para os jornalistas locais. Raramente temos a ilusão de que, uma vez que muitos meninos têm cabelos curtos, os cabelos curtos determinam o sexo, ou que usar uma gravata leva a pessoa a se tornar um homem de negócios. Mas é fácil sucumbir a outros epifenômenos, particularmente quando se está imerso em uma cultura orientada por notícias. E é possível constatar facilmente a armadilha de se estimularem esses epifenômenos, para então justificá-los retrospectivamente. Um ditador, assim como um governo, se sentirá indispensável, pois a alternativa não estará facilmente visível ou terá sido ocultada por grupos de interesses particulares. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, pode causar estragos na economia e ainda assim sentir-se convencido de sua eficácia. As pessoas têm medo das alternativas. A ganância como causa. Sempre que ocorre uma crise econômica, a ganância é apontada como a causa, o que nos deixa com a impressão de que, se pudéssemos chegar à raiz da ganância e extraí-la da vida, as crises seriam eliminadas. Além disso, tendemos a acreditar que a ganância é algo novo, pois essas selvagens crises econômicas são novas. Isto é um epifenômeno. A ganância é muito mais antiga do que a fragilidade sistêmica. Ela já existia desde os tempos ancestrais. Da menção de Virgílio à ganância de ouro e da expressão radix malorum est cupiditas, a partir da versão latina do Novo Testamento, ambas proferidas mais de 20 séculos atrás, sabemos que os mesmos problemas relativos à ganância foram propostos ao longo dos séculos, sem nenhum remédio, é claro, apesar da variedade de sistemas políticos que desenvolvemos desde então. O romance de Trollope, The Way We Live Now, publicado quase um século e meio atrás, mostra exatamente a mesma queixa de um ressurgimento de operadores gananciosos e charlatões que eu vi em 1988, acompanhada de lamúrias sobre a década da ganância, ou em 2008, com as denúncias da ganância do capitalismo. Com uma regularidade surpreendente, a ganância é vista como algo novo e passível de cura, uma abordagem do leito de Procusto. Não podemos mudar os seres humanos com tanta facilidade quando podemos construir sistemas à prova de ganância, e ninguém pensa em soluções simples. Da mesma forma, a falta de vigilância é frequentemente apontada como a causa de um erro, conforme veremos na história da Société Générale, no livro 5. A causa era o tamanho e a fragilidade. Mas a falta de vigilância não é a causa da morte de um chefão da máfia. A causa da morte é fazer inimigos e a cura é fazer amigos. Desmascarando os epifenômenos. Podemos encontrar epifenômenos no discurso cultural e na consciência, observando a sequência dos eventos e verificando se um sempre precede o outro. Esse foi um método aprimorado pelo falecido Clive Granger, um refinado cavalheiro, um merecido Nobel em Economia, aquele prêmio do Banco da Suécia, Sveriges Riksbank, em homenagem a Alfred Nobel, que já foi dado a um sem número de fragilistas. É a única técnica rigorosamente científica que os filósofos da ciência podem usar para estabelecer a causalidade, uma vez que agora eles conseguem depreender e até mesmo medir a chamada causa Granger acompanhando as sequências. Em situações de epifenômenos, acabamos vendo A e B juntos. Porém, se refinarmos nossa análise levando em conta a sequência, introduzindo assim uma dimensão de tempo, o que ocorre primeiro, A ou B, e analisarmos as evidências, então perceberemos se realmente há causa B. Além disso, Granger teve a grande ideia de estudar as diferenças, isto é, as mudanças em A e B, e não apenas os níveis de A e B. Embora eu não acredite que o método de Granger possa levar-me a acreditar que há causa B com plena certeza, pode me ajudar a desmascarar a falsa causalidade e me permitir dizer que a afirmação de que B causa A está errada, ou que há evidências insuficientes, tomando por base a análise da sequência. A principal diferença entre teoria e prática reside, precisamente, na detecção da sequência de eventos e em reter a sequência na memória. Se a vida só pode ser vivida olhando-se para frente, mas compreendida olhando-se para trás, como Kierkegaard observou, então os livros exacerbam esse efeito. Nossas próprias memórias,
Nosso aprendizado e nosso instinto guardam sequências dentro de si. Alguém que hoje observa certos eventos sem tê-los vivido estaria inclinado a desenvolver ilusões de causalidade, em grande parte por se deixar confundir pela sequência de eventos. Na vida real, a despeito de todos os vieses, não temos o mesmo número de assincronias que aparecem para o estudante de história. História desagradável, cheia de mentiras, cheia de vieses. Eis um exemplo de um artifício para desmistificar a causalidade. Ainda nem morri, mas já estou constatando deturpações sobre a minha obra. Os autores teorizam sobre uma suposta ascendência de minhas ideias, como se as pessoas lessem livros e depois desenvolvessem ideias, sem se perguntar se não seria exatamente o contrário. As pessoas procuram os livros que vão ao encontro de sua programação mental. Assim, um jornalista, Anatoly Kaletsky, enxergou uma influência de Benoît Mandelbrot em meu livro Iludido pelo Acaso, publicado originalmente em 2001, quando eu nem sabia quem era Mandelbrot. Inclusive, esse audiolivro também está disponível aqui no canal. É simples. O jornalista notou semelhanças de pensamento em um tipo de domínio, considerou a primazia da idade e imediatamente deduziu a falsa inferência. Ele não considerou que pessoas com pensamentos afins estão dispostas a se aproximar e que tal semelhança intelectual é a responsável pelo relacionamento e não o contrário. Isso me faz desconfiar das relações mestre e aluno sobre as quais lemos na história da cultura. Quase todas as pessoas que foram chamadas de meus alunos foram meus alunos porque tínhamos pensamentos afins. Escolha seletiva ou a falácia de confirmação. Considere os panfletos turísticos utilizados pelos países para fazer propaganda de seus produtos. Pode-se estar certo de que as imagens apresentadas parecerão muitíssimo melhores do que qualquer coisa que se veja no local. E o viés, a diferença, a qual os seres humanos se ajustam graças ao bom senso, pode ser mensurado como o país mostrado no panfleto turístico menos o país visto a olho nu. Essa diferença pode ser pequena ou grande. Também fazemos esse tipo de ajuste com os produtos comerciais, sem nos deixar levar demais pela publicidade, mas não nos ajustamos às diferenças na ciência, na medicina e na matemática, pelas mesmas razões que não prestamos atenção na iatrogenia. Ficamos idiotas diante da sofisticação. Na pesquisa institucional, é possível relatar, seletivamente, fatos que confirmam a própria história, sem revelar outros fatos que a refutem ou que não se apliquem a ela, de modo que a percepção pública da ciência é levada a acreditar na necessidade dos métodos altamente conceituados, precisos e depurados de Harvard. E a pesquisa estatística tende a ser desfigurada por essa unilateralidade. Outra razão pela qual se deve confiar mais no desconfirmatório do que no confirmatório. A universidade está equipada para relatar o que fez por nós, não o que não fez, e, portanto, quão indispensáveis são seus métodos. Isso perpassa muitas coisas na vida. Os operadores falam sobre seus êxitos, e, assim, somos levados a acreditar que eles são inteligentes, sem levar em conta seus insucessos escondidos. Quanto à ciência acadêmica, há alguns anos, o grande matemático anglo-libanês Michael Atiyah, famoso pela teoria das cordas, veio a Nova York a fim de arrecadar fundos para um centro de pesquisa de matemática sediado no Líbano. Em seu discurso, enumerou as aplicações nas quais a matemática revelava-se útil para a sociedade e para a vida moderna, como a sinalização de trânsito. Certo, mas o que dizer das áreas em que a matemática nos levou a tragédias, como a economia ou as finanças, onde deteriorou o sistema? E quanto às áreas fora do alcance da matemática? Ali mesmo, pensei em um projeto diferente, um catálogo sobre onde a matemática é incapaz de produzir resultados e, portanto, provoca danos. A escolha seletiva tem opcionalidade. Aquele que conta a história e a publica tem a vantagem de conseguir mostrar os exemplos confirmatórios e ignorar completamente o resto. E quanto mais volatilidade e dispersão, mais ditosa será a melhor das histórias e mais sombria a pior das histórias. Alguém com opcionalidade, o direito de escolher e selecionar sua história, só informa aquilo que está de acordo com seu propósito. O indivíduo seleciona as vantagens de sua história e esconde as desvantagens, e, portanto, apenas o que é formidável parece importar. O mundo real depende da inteligência da antifragilidade, mas nenhuma universidade aceitará isso.
assim como os intervencionistas não aceitam que as coisas possam ser aprimoradas sem a sua intervenção. Voltemos à ideia de que as universidades geram riqueza e aumento do conhecimento útil na sociedade. Há uma ilusão de causalidade aqui. É hora de destruí-la.